Pronto. Mais uma vez, boa noite. A gente hoje vai trabalhar a antiguidade oriental, certo? A gente vai tentar entender como é que surgiram essas primeiras civilizações, né, do chamado Oriente Próximo, e tentar falar um pouquinho a respeito, né, dessas civilizações dessa região que, assim, foram muito importantes para a história da humanidade e, assim, contribuíram bastante, né, para a também civilização ocidental, né? A gente fala de Oriente, mas as civilizações da antiguidade. Professor, Sueli quer entrar. Peraí, só um instante. Certo. Eu não estou vendo aqui o pedido. Pedir para ela pedir novamente. Ok. Pronto, agora. Boa noite, dona Sueli. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Pronto, tá chegando mais gente. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estava dizendo, né, que hoje a gente vai tentar entender um pouquinho como é que surgiram essas primeiras civilizações, né, do Oriente Antigo, e como é que elas contribuíram, né, para a história da humanidade e para a história da chamada civilização ocidental, né? Então, para a gente tentar entender como é que essas civilizações se formaram, a gente vai retomar um pouco aquilo que a gente falou na aula passada sobre pré-história, certo? Então, a gente tem que lembrar que quando os seres humanos, né, por iniciativa das mulheres, né, perceberam que jogando a semente de uma determinada fruta, né, em um local, aquilo ali germinava, né, e produzia uma árvore que iria produzir mais frutos daquele que eles coletavam. Então, eles descobriram, né, a agricultura, que foi responsável por uma grande revolução, né, na história da humanidade. E, e assim, contribuiu para que os seres humanos, né, eles se tornassem sedentários, né? Eles se tornassem sedentários. E, nesse sentido, o que a gente vai observar é que, para o trabalho da agricultura, eles necessitavam, né, de uma grande quantidade de água. Então, as primeiras civilizações que vão se formar a partir, né, da descoberta, né, da escrita, né, já final da pré-história, essas civilizações elas vão surgir próximo, né, a grandes rios, lagos, lagoas, e por isso essas civilizações iniciais, principalmente Egito e Mesopotâmia, por exemplo, podem ser chamadas, né, de civilizações fluviais, tá? Civilizações fluviais ou civilizações hidráulicas, porque dependiam, né, dessa estrutura, né, natural assim de água. Então, outra coisa que a gente vai observar é que, assim, as maiores civilizações dessa região, né, do Oriente Próximo, né, a gente pode falar, né, de 5 civilizações: Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, né, e a civilização hebraica. Dentre essas, as maiores, né, que foram Egito e Mesopotâmia, vão se desenvolver aqui nessa região que a gente vê aqui no mapa, né, assim marcada como se fosse, né, uma meia-lua,
que a gente chama de crescente fértil. É uma região, né, lá no lado do Oriente, vai desde, né, o nordeste da África até a região, né, do Iraque atual, certo? Então, o nordeste da África a gente tem o Egito, né, e o Iraque atual, que é onde se desenvolveu a Mesopotâmia. Então, era uma terra, né, que era cortada assim por grandes rios, como por exemplo, né, para o Rio Nilo, para o Egito a gente tem o Rio Nilo, né? Para a Mesopotâmia a gente vai ter os rios Tigre e Eufrates. E nesse sentido a gente observa que as margens desses rios, né, a gente vai ter o desenvolvimento, né, de um processo de fecundação natural da terra que vai facilitar, né, o trabalho agrícola desse pessoal. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, certo, que essas civilizações iniciais, elas vão se desenvolver com uma dependência muito grande, né, dessas fontes, né, de água, ok? Tá claro para vocês? Sim, Então, professor. beleza. Deixa rapidinho, me dá só um minutinho para eu responder aqui de novo aqui um negócio para dizer que eu estou dando aula. Pronto. Então, assim, as margens, né, desses rios, né, a gente vai ter o desenvolvimento de um solo assim bem fértil, que vai favorecer a plantação. Então, a gente vai ter, ao longo desses rios, né, e desses lagos, a gente vai ter a formação de algumas tribos, né, agrícolas. Essas tribos, né, elas formam, né, pequenas cidades, né, a partir da sua junção. E quando essas cidades vão incorporando outras cidades, a gente tem o surgimento de alguns reinos, né, antigos. Então, dentre eles, né, Egito, Mesopotâmia, a própria Pérsia, né, e por aí vai, ok? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Aí vamos tentar falar um pouquinho sobre Egito, né, e Mesopotâmia. Algumas características comuns, né, que essas duas civilizações possuíam. Primeiro, a gente pode classificar tanto Egito como Mesopotâmia como impérios teocráticos de regadio. O que seria isso? Você tem um líder nessas civilizações que ele ou é considerado um deus ou é considerado um representante dos deuses, certo? Ou do deus, digamos assim. Então, Theos, né, que é Deus, do grego Theos, né, Deus, e Kratia, né, que é uma forma de governo, ao pé da letra seria o governo de Deus. Então, é um governo onde o líder, ele é considerado um Deus. Aí a gente cita, por exemplo, o caso do Egito, né? No Egito, o faraó, ele tinha o status de Deus. Mas já na Mesopotâmia, o Lugal, ou Patese, ele era considerado um intermediário entre os homens e os deuses. Então, nesse sentido, esse sistema político, né, ele vai depender da agricultura. Daí a gente desenvolve, né, aqui uma agricultura de regadio, onde eles vão aproveitar as cheias, né, dos rios para a construção de canais de irrigação, certo? Que vão levar água até os locais de plantio. E a gente tem um problema, tem uma questão, porque, por exemplo, no caso do Egito, as cheias do Rio Nilo eram regulares. Então, sempre no intervalo do ano, o rio ele transbordava, né, ele enchia, transbordando pela margem, e secava também naquele mesmo período do ano. No caso de Egito e Mesopotâmia, no caso de Mesopotâmia, perdão, as cheias, né, ao longo do rio Tigre e Eufrates, elas são irregulares. Então, não tinha um período certo, né, de cheia. Então, eles tinham que calcular mais ou menos até onde o rio chegava, né, ele ia enchendo,
para que eles pudessem plantar ali próximo, mas não na região que fosse transbordar, né? E com isso, transbordando, né, essa plantação viesse a ser destruída pelas águas. No caso do Egito, né, eles podiam até plantar bem próximo do rio, porque eles sabiam mais ou menos o período do ano onde aquele rio ele ia encher, ok? Veja, Sueli, cracia, né, vem de crátia, certo? Que significa governo, ou forma de governo. Então, eu tenho, no caso, democracia, governo do demo, que é o povo, ok? Então, democratia, ok? Democratia, democracia, governo do povo. É um governo direto do povo. Teocracia seria teoscratia, governo de um Deus, ou de um representante, né, do Deus, digamos assim. Então, é mais ou menos isso. Aí, vejam, esses impérios, né, ou reinos, eles aproveitavam as cheias do rio, daí a gente tem essa classificação, que eu falei para vocês no início, né, civilizações fluviais ou civilizações hidráulicas. Outra coisa que a gente vai observar é que tanto no Egito, né, como na Mesopotâmia, a gente vai ter o estabelecimento, né, de um sistema de produção que a gente chama de compulsório, e que o sociólogo, né, Karl Marx, ele vai dar a ideia de modo de produção. Então, ele chama a forma de produção, né, a forma de administração desse pessoal nesse período de modo de produção asiático. O modo de produção asiático ele vai ser específico, principalmente, né, vai ser específico das civilizações do Oriente Próximo, mas principalmente, né, Egito e Mesopotâmia. Então, nessas regiões, o Estado ele era dono de todas as terras, a população ela era livre, a população daquela região era livre, embora existissem escravos, né, mas a escravidão aí, nesse período, era uma escravidão diferente da que a gente vai ter aqui, né, no Brasil, por exemplo, e na América Latina, e em outros locais onde os europeus, né, eles se utilizaram da mão de obra escrava africana, né? Então, a gente observa que a escravidão aqui, ela se dava muito mais pela questão da guerra. Embora que na África, por exemplo, existiam 4 formas de escravidão. A escravidão por dívidas, a escravidão por fome, a escravidão por questões de punição judicial e a escravidão por guerras. Então, o caba devia, não tinha como pagar, se tornava escravo, até quitar a dívida. O cara estava com fome, não tinha como se manter, oferecia o seu serviço como escravo de um determinado senhor ou grupo, né, para poder se sustentar. O camarada era condenado, né, por um crime, então uma das penas impostas podia ser a escravidão para aquele que foi vítima do seu crime. E, por fim, a escravidão por guerras, né, uma cidade, um reino entrava em guerra com o outro, quem perdia se tornava escravo de quem ganhou. Então, quando a gente fala no Egito, por exemplo, né, o Egito é no nordeste da África, então falar em povos, né, antigos, né, africanos, né, a gente tem civilizações ali já bastante evoluídas, dentre elas o próprio Egito, o reino do Congo, né, o reino de Gana, certo? Tem gente aí que levantou a mão. Vocês têm alguma pergunta? Ô, professor, eu queria saber quais são os 4 tipos de escravidão que o senhor falou? Dívida, guerra e... Vê, dívida, fome, ok? Questões de justiça, né, punição, né, por crime. Então, uma das punições podia ser a pena de escravidão, e essa pena podia ser temporária ou perpétua, ok? E a guerra, ok? A guerra era, assim, a que mais difundiu-se, porque foi a que os europeus se utilizaram, né? Quando chegaram na África, eles armavam um povo para vencer o outro,
e pegar aquele pessoal e trocar, né, por mais armas, por cachaça, né, por tecido. Então, eles se aproveitaram de uma das formas de escravidão que já existia, né, na África, para lucrar com isso daí, ok? Quem mais? Vamos lá, Sueli. Professor, como o senhor falou aí em fome, então foi dessa forma que o povo hebreu se tornou escravo do Egito, não foi isso por causa da fome? Mais ou Tô menos, certo? mais ou menos. Porque aí, no caso, foi uma situação mais específica. Aí, o que é que aconteceu? Houve um período de fome na região ali da Palestina e o pessoal migrou para o Egito. Porque na época, o que é que vai acontecer? O camarada que era bem próximo, né, do camarada mais próximo, né, do faraó era José, que era hebreu. Então, ele se Isso. encarregou, certo? Ele se encarregou de mandar a comunicação para que o povo, né, o povo hebreu migrasse para lá, ok? Mas a questão é que quando José morreu e o faraó que conhecia José e o seu povo morreu, o faraó que o sucedeu, certo? Ele não respeitou, né, aquela parceria, né, aquela trégua que existia e transformou os hebreus que moravam lá no Egito em escravos, ok? Então, aí foi um episódio bem mais específico, mas assim, essa colocação, certo, que você faz, ela é uma pergunta assim bem interessante e lógica. É uma ponta interessante. A história de José eu vou falar um pouquinho depois, quando for falar dos hebreus, aí eu vou falar especificamente a respeito de alguns personagens, certo? Aí a gente comenta. Então, o que seria, assim, alguém mais, gente? Porque o Egito, Sueli, era uma civilização bem mais avançada. Então, eles tinham construído muitos celeiros, certo? Para guardar os, guardar os grãos, né? Então, nesse sentido, havia comida, né? Em mais abundância no Egito, principalmente porque, né? As margens do Rio Nilo eram terras férteis para o plantio, diferente do que a gente vai observar na região da Palestina, que era um território mais seco, né? Mais seco. Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Ok. Pronto, beleza. Então, mais alguma pergunta dentro dessa dinâmica aqui? Eu posso continuar. Ô, prof, uma coisa sobre o Egito. É verdade que as pirâmides do Egito, elas são alinhadas com a constelação de Órion, as Três Marias? Ou isso aí é mito? Peraí, repete aí, que eu não entendi direito a pergunta. É verdade que as pirâmides do Egito, elas são alinhadas com a constelação das Três Marias? Ou isso aí é mito? Vê, tem uma teoria que aponta para isso daí, né? Que elas têm esse alinhamento, né? Aí, mas é muito mais mito do que realidade, né? E assim, lógico, né, que isso pode até fazer, em alguns momentos, ela pode até alinhar, porque você tem a Terra, né, ela está não somente girando, né, sobre o próprio eixo, como ela também está girando ao redor do Sol. E pode ser que em alguns momentos, né, haja ocasionalmente esse alinhamento, mas não necessariamente ela foi construída de forma, né, a apontar para aquelas constelações. É mais uma questão de teoria, né, conspiratória mais, esse pessoal que defende, por exemplo, que as pirâmides do Egito, as pirâmides incas, astecas, né, Stonehenge lá na Inglaterra, Eu assisti muito esse documentário. na Grã-Bretanha, na realidade, né,
as estátuas, né, enterradas na Ilha de Páscoa, isso tudo aí teria sido obra de extraterrestre, né? Então, tem essa questão. Eu assisti muito esse documentário do The Story Channel. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Peraí, deixa eu... Cara, Story Channel. Te cortou de novo aqui, eu não te escutei. Repete aí, por favor. Eu assisti muito esses documentários de Eram os Deus Astronautas, por isso que eu tô fazendo essa pergunta, senhor. Ah, isso. Eu percebi. Cara, esse documentário, mano. Isso aí é tudo sensacionalismo. Não, na realidade tem algumas teorias, né, que esses documentários faz sentido, que faz sentido coisas. E que são lógicas, mas não necessariamente verdade, né? É feita a lógica, né, de medicamento, né? O cara diz assim, ó, pronto, é a lógica. Deixa eu explicar uma outra lógica. Quem aqui na infância, ainda hoje, né, os meninos, né, e as meninas também, né, que foram jogar uma partida de futebol na rua, aí o cara corre, 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 daqui a pouco tá com a dor, né, na região do ventre, certo? Não precisa ser futebol, só a pessoa dar uma carreira de 1 quilômetro já sente essa dor. Porque o que é aquela dor? É a dor que antigamente a turma chamava de dor desviada, né? Que é o seguinte, é porque você não controlou direito a sua respiração, certo? Você não controlou direito a sua respiração, então vai doer no seu diafragma, aquela região, né, que ajuda a gente no processo respiratório. Então, o que é que vai acontecer? Aí a turma diz, coloca uma folha, né, pega uma folha, né, e bota assim, presa, né, na cintura, e daqui a pouco vai passar a dor. Mas o que é que passa a dor? O cara sentiu dor, ele não vai continuar correndo, então ele vai parar. Quando ele para botar a folha, ele consegue respirar um pouco melhor, mais ritmicamente, né? Então, aquilo ali já é suficiente para que a dor ela passe, porque a dor ela era causada apenas por um processo de respiração, né, inadequado que você utilizava. Então, aí o cara faz essas associações, né? A gente, quando é mais novo, acha isso ali que é a folha, mas não, é só você está sentindo a dor, para respirar direitinho, pausadamente, que ela vai passar do mesmo jeito, né? Então, a gente tinha, né, essas superstições, a gente tem muitas, né, nesse período, né? Professor, Pode falar. o que acontece muito é que as pessoas, elas acham que porque a civilização é antiga, significa que elas não desenvolveram tecnologia de ponta, né? Pois é. E não é verdade, né? Pois é. A gente vai falar disso já, certo? Mas dos avanços no campo das ciências, né, nessas civilizações. Ô, gente, rapidinho, qual foi a pergunta que ela fez? Porque eu fui beber uma aula. Eram os Deus Astronautas. Sobre o quê? Sobre a questão se era verdade, né, a questão do alinhamento das pirâmides com uma determinada constelação. Aí eu digo, é muito mais mito, porque ela pode, dependendo da movimentação da Terra, em algum momento ela ter esse alinhamento, né? Mas não necessariamente ela foi construída com essa finalidade. Na realidade, as pirâmides, elas foram construídas única e exclusivamente para serem um sarcófago, né? Seria um túmulo de um faraó. Então, nesse período, né, a turma lá no Oriente, né, essa região do Oriente Médio, né, parte da África, o pessoal gostava muito de ostentar, certo? Você vê hoje, né, que que é que acontece? Os sheiks, né, árabes, né, muçulmanos, o que é que eles fazem? O camarada, ele tem tanto dinheiro por causa do petróleo que o cara não tem o que fazer, aí manda fazer uma Ferrari toda feita de ouro, certo? Porque o cara não tem onde gastar, então ele vai ostentar, né? Ele vai gastar comprando ouro. Lá na Índia, por exemplo, teve um camarada lá na Índia aqui, de tão rico, o cara mandou fazer para ele uma roupa toda de ouro, né? Uma calça, né? Uma camisa, tudo de ouro, certo? Vocês acham isso na internet. Então, só para o cara vestir aquele negócio dali já era um peso, né? Mas o cara tinha dinheiro, né? Em Dubai. Isso, em Dubai.
Dubai e na Índia também. Se você pegar, por exemplo, uma das grandes construções, né, da antiguidade, o Taj Mahal, que é uma construção hindu, certo? Ela foi feita, né, em homenagem à esposa, né, do Shah, né, que ela morreu, e para ele declarar o amor dele para ela, ele mandou construir o Taj Mahal, que é uma das maiores construções, né, da antiguidade, né, mais recente. Então, assim, a turma não media esforço, né? O pessoal ostentava mesmo, só quem construía isso não eram ele, né, eram os escravos, se arrombando tudinho lá para construir esses negócios, aí para eles era, assim, coisa pouca, né? É como diz aquele ditado, né, em latim, né? Lex picantes siano altrem succus est, né? Que a gente traduz como pimenta no dos outros é refresco, né? Então, pimenta no dos outros é refresco, né? Então, assim, nesse sentido, o que a gente vai observar é isso, ok? Mas para entender aqui, para a gente fechar, né? Para a gente fechar essa questão do modo de produção asiático, né? Então, por que modo de produção? O Estado é dono das terras, a população era livre, mas ela servia ao Estado na forma de um sistema, né, compulsório de servidão coletiva, que era isso. Você está lá de boa no seu lote, né, da sua casa ali plantando, né, tirando ali, gostou do latim, né? Conheço algumas expressões, depois eu mando para vocês. Então, nesse sentido, o que é que acontece? Precisava construir uma represa, então ele recrutava uma parte da população livre, o pessoal ia construir ali a represa e depois voltava para suas atividades normais. Então, assim, o povo era livre, mas tinha algumas obrigações, né, que era o pagamento de impostos, serviço militar e a produção. E tudo que era produzido era arrecadado, né, pelo Estado, colocado, né, nos celeiros, né, nos armazéns, né, do Estado e distribuído para a população, certo? E distribuído para a população, ok? Então, nesse sentido, a gente tem esse sistema de produção, né, esse modo de produção asiático, ou seja, Estado, dono das terras, povo livre, mas trabalhando de forma compulsória em obras públicas e sendo responsável, né, pela prática da agricultura, ok? Dúvidas nessa questão aqui, para a gente avançar? Não, Deixa eu avançar aqui. Vejam, vamos começar falando um pouquinho sobre a Mesopotâmia, né? A região da Mesopotâmia, vejam, eu vou mandar esses slides para vocês, mas eu não vou falar de tudo que tem nele, certo? Eu vou tentar levantar aqui, porque são 5 civilizações, para não passar muito do nosso tempo. Assim, vocês vão se acostumar. Comigo, eu sempre vou passar um pouquinho do tempo. A depender da aula, a gente passa um pouquinho, e a depender de outras aulas, a gente passa um bocadinho, né? Mas a gente sempre vai passar um pouco. Por isso que eu gosto de ficar, assim, com a última aula, né, da noite, porque a gente fica sem a preocupação de assim, entrar na aula do tempo de aula de outro professor. Mas veja, a Mesopotâmia, na realidade, a gente não pode falar em uma civilização, digamos assim, em um império mesopotâmico, porque o que a gente vai ter é a região da Mesopotâmia, certo? Do grego mesomeio, potamos, rios, então, meio dos rios, ou seja, a terra entre rios. Então, a Mesopotâmia, na realidade, deixa eu ver se vocês veem com o mouse aqui, seria exatamente só esse território daqui, ó, compreendido entre os rios Tigre e Eufrates. E nessa região aqui, entre os rios Tigre e Eufrates, a gente vai ter a sucessão de vários povos, entre eles, né, os babilônios, os caldeus,
os assírios, né, que foram os mais violentos de tudinho. Então, a expressão Mesopotâmia, ela é traduzida para a gente aqui, né, na portuguesada, como terra entre rios, porque é exatamente essa faixa de terra compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, que corresponde aos territórios dos atuais Iraque e Kuwait, ok? Eu vou acrescentar depois no slide aqui, mas é Iraque e um pedacinho do Kuwait, ok? Então, como é que Kuwait, eles não? Não, a gente Kuwait? a gente escreve Kuwait, né, mas pronuncia Kuwait, ok? Falei errado a minha vida inteira. Não entendi. Como? Falei errado a minha vida inteira. É o Kuwait. O pessoal confunde, inclusive, né? Também, né? A gente tem o país, o Kuwait, a gente chama de Kuwait, e quando vai comprar o Guaraná de nome parecido, que é Kuwait, a gente chama de me dá uma Kuwait aí, né? Não tem como, né? O caba, ele não vai poder lhe dar um território tão grande. Então, vejam só, a, o que a gente tem aqui é que, nesse sentido, esses povos eles vão se organizar construindo, né, uma sucessão, né, de reinos, que um vai conquistando o outro, né, e dominando aquele território, ampliando, né, seus domínios. Então, nesse sentido, eles se estabeleciam na organização de cidades-estados, ou seja, são cidades que pertencem ao mesmo território, mas são independentes entre si, porque cada uma delas vai ter o seu líder, né, o seu pater, né, que na Mesopotâmia eles chamavam de Lugal ou Patesi, certo? Então, Lugal ou Patesi é uma nomenclatura específica para o rei, ok? Então, o rei, nessas regiões, ele pode ser chamado de Lugal ou Patesi, ou Patese, né, como queiram chamar. Então, é esse território daqui, né? As cheias desses rios aqui não eram regulares, elas aconteciam em vários períodos diferentes, né, do ano. Então, para a gente tentar entender aqui um pouco, né, desses povos, né, que sucederam aqui, a gente vai ter os primeiros, né, que são os sumérios, ok? Sumérios, eles vão trazer algumas contribuições interessantes para a gente. Primeiro, a escrita cuneiforme. É escrita em forma de cunhagem, certo? A cunhagem é um processo onde você vai fazer gravuras, né, em uma madeira, em um pedaço de barro, né, uma tabuinha de barro, em baixo relevo, ok? Então, você vai cavar ali e fazer aquelas impressões em baixo relevo. Então, a escrita sumeriana, né, ela vai ser uma escrita, né, cuneiforme, em forma de cunhagem. A quem diga, né, em forma de cunha, mas não é cunha, é cunhagem, é um processo de cunhagem. Então, o Patese, né, que era o rei, ele era o líder, e além, né, da escrita cuneiforme, os sumérios, eles construíram também grandes zigurates. O que era o zigurate? Era uma pirâmide muito parecida, né, com as pirâmides que são encontradas aqui, né, na Mesoamérica. Aquelas pirâmides, né, com degraus, né, e o topo dela não era pontudo, né, feito as pirâmides egípcias, era plano, porque ali em cima eles realizavam os ritos religiosos, ok? E existe um zigurate muito famoso, que inclusive a história dele, né, ela está descrita lá na Bíblia, né? É um zigurate, o nome dele era o Temenanque, que na Bíblia, né, a gente encontra ele sobre a denominação, né, de Torre de Babel. Então, quando se fala, por exemplo, na Torre de Babel, está se falando, né, no grande zigurate Temenanque, que foi um zigurate, né, construído pelos sumérios, né? Eles começaram a construção, o relato bíblico diz, né, que eles queriam, né, eles queriam
com que a construção chegasse aos céus, né, para que eles entrassem em contato direto com Deus. Aí o que é que diz o texto? Que Deus vendo aquilo ali oxe, que nada, vou acabar com esse negócio agorinha. Aí confunde a língua, né, a linguagem do pessoal que estava construindo, e como eles não conseguem mais se comunicar, eles param a construção, certo? É um relato de Gênesis. O Gênesis, né, é uma expressão grega, certo? Para início. Mas no hebraico, né, ou no aramaico, a expressão para o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, mas Bereshit. Bereshit é uma expressão que ela significa na cabeça do Deus, né? Ou seja, aquilo que vem à mente, né, de Deus. Então, é aquilo que é o princípio, ou seja, a ideia. Tanto que o primeiro relato, né, que a gente vai observar em Gênesis é no princípio, aí está lá, Bereshit, né, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? É o Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, é a expressão no hebraico. Deixa eu dar uma olhada no chat. Repórter tem vezes que fala muita coisa errada. Então, as principais cidades, né, construídas pelos sumérios: Ur, Uruk, Nipu e Lagash, né? Então, eles vão trazer para a gente a escrita cuneiforme, ou seja, a escrita, a invenção mesopotâmica, sumeriana, ok? Os acádios, né, cujo rei principal vai ser o Sargão I, ele é descrito também na Bíblia, né? Vai sim, Renato. Eu vou trabalhar hoje com vocês a Antiguidade Oriental e no sábado Kelly vai falar com vocês sobre a Grécia, certo? Aí, se ela não concluir, eu termino na terça-feira, ok? E se ela concluir, na terça a gente já trabalha a civilização romana, ok? Então, deixa eu ver de novo aqui o chat. Professor, essa cidade de Ur ainda existe. Creio que sim, isso ali, mas com a outra denominação. Isso é uma coisa que eu não tenho certeza, eu tenho que checar. Mas eu vou deixar aqui. Vou dar uma olhada no chat depois, eu faço essa busca e mando lá no grupo para vocês, ok? Vejam, os acádios, né, eles vão ser responsáveis por unificar todas as cidades, né, estados que existiam em uma unidade só, sob o reinado, né, de Sargão I, né? Então, a gente tem esse processo de unificação, ele é uma obra dos acádios, né? Aí tem um outro povo, né, os amoritas, né, ou babilônios, porque o principal centro, né, desse povo foi a região da Babilônia. Tem estudos desse período sobre a América Latina. É muito provável que a gente tenha aqui na região da América povos, né? Porque, assim, o povoamento da América ele se deu quase que em paralelo, né? Ou pouco tempo depois do povoamento, né, da região da Ásia e da Europa, né? E o pessoal migrou da África, né, para a Ásia e Europa, e da Ásia pelo Estreito de Bering, eles atravessam, né, durante um período de glaciação para a América. Aí eles vêm povoando a América, né? E, inclusive, eu citei na aula passada, né, que uma das grandes disputas, né, é por qual território da América foi povoado primeiro. Então, o que a gente tem é que os fósseis mais antigos, né, de hominídeos foram encontrados na América do Sul, inclusive aqui na região do Piauí e de Minas Gerais, aqui no Brasil. Mas os americanos não aceitam, né, os norte-americanos não aceitam que os seres humanos tenham povoado primeiro a América do Sul e não a América do Norte, já que eles passaram, né, pelo Estreito de Bering. Ok? Então, dos amoritas, o rei mais importante vai ser o Hammurabi, né? Pelo código, né, de leis que ele vai compilar, gravem bem isso daí. Hammurabi ele não vai propor essas leis, ele vai compilar
e registrar aquilo ali de forma escrita. Porque todas essas leis que Hammurabi vai registrar, pedir para que os escribas registrem, né, numa estela, né, de barro. A estela era uma construção de barro específica que é mais ou menos 2,5 metros a 3 metros de altura, por mais ou menos 1 metro a 1,5 metro de largura. Né? E ali eles registravam todas as leis na praça central da cidade, para que todo mundo que passasse ali visse as leis e não se utilizasse mais da desculpa, né, de que cometeu uma irregularidade porque não conhecia a lei. Então, eles vão ter penas diversas ali, né? Pena para assalto, né? Pena para estupro, pena para espancamento, né? Pena para assassinato. E essas leis, elas obedeciam um princípio antigo, que inclusive os hebreus eles também vão ter durante o início da história, que era a questão do olho por olho, dente por dente. Né? Você deu um murro na cara do camarada, quebrou o nariz dele, se você fosse julgado e condenado, o cara tinha direito de dar um murro para quebrar o seu nariz. Ô, Então, professor, opa, então, no caso, não foi Hammurabi que ditou essas leis, essas regras. No caso, já existia e ele só mandou escrever e botou o nome dele. isso, ele foi o responsável por condensá-las, certo? Por organizá-las e pedir para que elas fossem registradas de forma escrita, Tô para entendendo, que é porque todos na pudessem escola, ter acesso a isso. no ensino médio, diz que foi ele que criou, né? Não, 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 isso é Mas não informação sei. equivocada, é uma Certo. informação por até certo tempo, né? Se considerava que fosse ele, porque se chamava o Hammurabi, né, de o rei legislador. Então, se ensinava erradamente isso daí. Mas as pesquisas mais recentes mostram que, na realidade, Hammurabi, ele pediu para que fossem registrados. Sabe por quê? E essa teoria, ela é mais provável, porque grande parte desses reis não eram nem alfabetizados. Quem é que dominava a escrita nesses impérios antigos? Os escribas. Existia um grupo específico que dominava a escrita. E esse grupo ele era muito poderoso, porque ele dominava a escrita, ele podia interpretar tudo aquilo que estava escrito ali, e se o rei ele não soubesse ler, estava lascado, ele ficava na mão desse povo, né? Desse grupo, na realidade. Okay? Quem dominava a escrita e a ciência dominava a população. E a gente vai falar de forma mais específica sobre isso já já, ok? Deixa eu ver aqui. Professor, o professor, Sim, sim. no caso, quando o senhor fala os escribas, eles faziam a escrita, era? Eles eram os únicos que sabiam escrever e ler. E a gente, no caso, a gente escuta muito isso também na Bíblia, né? Que fala dos Exato. escribas. O escriba era um Eles, camarada que relatava tudo o que acontecia no reino. Então, era ele que fazia o levantamento do povo, o relato, né? O era relato. ele, né, que era responsável por fazer as contas, né, e ver a quem o rei ou os funcionários reais iriam cobrar, certo? Era ele que escrevia as leis, certo? E Então, no caso de. Quer dizer que tinha rei que não sabia ler, e na era. realidade, a maioria desses reis não sabiam ler, inclusive Já até pensou? durante o período da Idade Média. Quer dizer, então eles eram tratados como rei pelo fato dos seus antecessores ou é porque era o Por uma título? questão de dinastia. Porque, veja, Ah, vamos lembrar como é que surgem, como é que vai surgir esses primeiros reis. Lembram que os primeiros núcleos, né, familiares, eles tinham um líder. E geralmente era o homem mais velho, ok, daquela tribo. Era o pater, ou seja, o pai. sim. No Uhum. aramaico, né, aba, né? É. Ok? Então, nesse sentido, o que é que acontece? E o pater, ele era o mais velho, né, daquela tribo. Então ele assumia. Quando ele morria, automaticamente a pessoa mais velha
com relação de sangue, né, com a relação sanguínea com ele, assumia no lugar dele. E aí iam se perpetuando, né, as chamadas dinastias, ok? Aham, Quando ok. um desses pater morria e não tinha um parente do sexo masculino mais velho, mais próximo a ele, aí assumia digamos, né, não tinha um filho, né, assumia o parente mais próximo, sei lá, um primo, um tio, entendeu? E só que às vezes, né, tinha um determinado grupo que não concordava com isso, aí tinha briga e essas brigas geravam, né, ao reinado de uma outra dinastia, ok? Ok, Nesse obrigada. sentido, nada. Então vejam, lembrando, né, Código de Hammurabi, Professor, uma pergunta. sim, Mulheres poderiam governar nessa época? Ou, tipo, não, de jeito nenhum? Se, digamos, não, não. se tinha filhas No caso do mulheres, Egito, no mesmo que caso do ela fosse Egito, primogênita, ela não era não, rainha. era uma sociedade patriarcal. Embora que no Egito, por exemplo, a gente vai ter a história, né, de uma mulher, né, que se tornou faraó, que é a Hatshepsut. Eu vou mandar a história dela para você depois, certo? No caso do Egito, tem um exemplo, né, de uma mulher que chegou ao cargo de faraó, mas não passou muito tempo, não. Mas era muito difícil. Ela se tornava rainha, certo? Mas na morte do faraó, por exemplo, ou do rei, quem assumia não era ela. Mesmo sendo viva, ficando viva ainda, quem assumia era o filho primogênito, ok? Então, era uma sociedade muito patriarcal, de costumes patriarcais. Então, a mulher, ela, mesmo que ela tivesse, né, um status, né, de divina, né, por ser esposa do rei, né, que tinha um título de divindade, mas ela não assumia o governo, ok? No caso do Egito, a gente vai ter algumas mulheres, né, que se destacaram, como a própria Cleópatra, que existiu o faraó, mas nos bastidores, né, quem mandava mesmo e quem definia muita coisa era a Cleópatra, e teve a história da Hatshepsut, né, mas isso é uma exceção. Como, por exemplo, ao longo da história da Igreja Católica, existe, né, uma mulher que se tornou papa, certo? Papisa, na realidade, né? A igreja, ela ocultou essa história durante muito tempo, mas ela se tornou papisa, né, porque ela se fez passar por homem, certo? Como a Joana d'Arc, né, que cortou os cabelos, né, e foi pro combate, né, durante a Guerra dos 100 Anos, se trajando como homem, né? Mas aí tem até o filme, né? A história dessa. Eu acho que é a Papisa Joana é o nome dela. Eu vou tentar lembrar depois, eu mostro para vocês. Mas não a Joana d'Arc, certo? A Papisa, se não me engano, é Joana também, mas não é a Joana d'Arc. São figuras distintas. Eu acho que é a Joana, eu não estou bem certo, mas eu lembro e depois eu falo para vocês. Vejam, no caso dos assírios, certo? No caso dos assírios, ok? Então, o principal rei, né, foi Professor, o Assurbanipal. Sim, pode falar. não sei se foi só pra mim, mas o seu áudio travou. Travou o áudio? Foi só pra tu, Rebeca. Foi. Acho que é na internet, Eu então. acho que foi a internet, Tá Rebeca. caindo. Vê só. Então, no caso dos assírios, eles vão se destacar, né, pela questão da violência, né? Os assírios, eles costumavam invadir um território, decapitava todo mundo, né, e com as cabeças fazia pirâmide e colocava na entrada, né, das cidades que eles saqueavam para espantar e para causar medo no pessoal, né? Esse costume, ele foi utilizado mais na frente também por alguns chefes mongóis, né? Como
acho que um sobrinho do Gengis Khan, chamado de Tamerlão. Então, eles se caracterizam pela violência e vão ser um dos primeiros povos a usar, né, cavalos como armas de guerra. Eles faziam aqueles carros, né, que lembravam aquelas bigas, né, romanas, né, com cavalo, e usavam aquilo ali como arma de guerra. E, no final, os caldeus, né, ou neobabilônios, né, a gente pode chamar assim, durante o reinado de Nabucodonosor, que foi responsável por outras conquistas territoriais, é um rei que também é muito apresentado aí na Bíblia, certo? E é o rei que foi responsável pela construção de uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo, que foram os jardins suspensos, né, da Babilônia, que ele mandou construir também por uma questão afetiva, certo? O amor é lindo, né? A esposa dele, ela sentia muitas saudades, né, de casa, e o local onde ela morava tinha muitas plantas, então para que ela passasse a se sentir um pouco mais, né, como se estivesse em casa, ele mandou construir o Jardim Suspenso, né, não, Jardim Suspenso existe, mas não, Sueli. É uma das maravilhas do mundo antigo, né, que na verdade eram 7, né, você tinha as pirâmides de Gizé, Jardim Suspenso da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Artemis, o Templo de Alicarnasso, aí você tem a estátua de Zeus, e, se não me engano, tá faltando um. Não lembro se o próprio Taj Mahal ou se a Esfinge, não é. Mas eu vou lembrar. Hoje, desses, né, a gente tem ruínas, né, do Templo de Artemis, perdão, e as pirâmides, né? As muralhas da China, perdão. As muralhas da China. Pronto, então a gente tem as ruínas, né, do Templo de Artemis, a gente tem ainda a Muralha da China e a gente tem as pirâmides, né? Ainda. Vejam, Colosso de Rhodes, ele era, na verdade, quem assistiu algum filme sobre a Grécia Antiga, principalmente, né? Um filme que mostra, né, sobre o período da Ilíada, Odisseia, existia uma construção, né, no mar, que você tinha montanha do lado, do outro, e te passava, né, o mar. E ali em cima eles construíram um colosso, né, que era uma estátua bem grande, né, com um pé em uma montanha e o outro pé na outra, certo? Então, então nesse sentido, né, a gente tinha isso daí. Vamos avançar aqui. Veja, a economia, né, mesopotâmica era agrícola, né, principal, mas existia, né, comércio, artesanato. Nesse sistema, né, de servidão coletiva, né, modo de produção asiática, isso aqui a gente já viu, né, a propriedade da terra era dos deuses, ou seja, do rei ou do faraó, no caso aqui do rei, né, e existia, né, aqui tanto os sacerdotes, né, como os políticos, né, e o imperador, eles tinham status de divindade. Então, eram considerados, né, intermediários entre os homens e os deuses. A religião, ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses, eles eram representados por fenômenos naturais, como a chuva, certo? O sol, o vento. Mas, diferente do que vai acontecer com o Egito, eles não acreditavam na vida após a morte, mas eles eram muito voltados, né, para a prática da adivinhação. Então, tem uma coisa, né, que tem um bocado de gente que ainda hoje, eu acho que mais uns 15 minutinhos a gente encerra. Então, vejam só, tem uma prática, né, que foi invenção dos mesopotâmicos e que muita gente, hoje, por exemplo, dá um valor muito grande,
mas que eles desenvolveram como uma prática de adivinhação, que foi a questão dos signos do zodíaco. Então, há quem pensa, né, que os signos do zodíaco é uma invenção dos gregos, né, principalmente depois do desenho, né, do mangá ali, dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas não, é invenção mesopotâmica, porque eles acreditavam em práticas de adivinhação. Tem gente hoje que não sai de casa, por exemplo, sem antes, né, consultar o horóscopo. Mas é uma prática, né, de adivinhação pura, né? Então, nesse sentido, é uma das invenções aí dos mesopotâmicos, né? No campo da cultura, né? Eles vão identificar... O professor acredita em signo? Eu? Rapaz, eu não. Sim. Eu assim, lógico, né, que tem coisa que você vai olhar e às vezes bate com alguma coisa que está acontecendo com você, mas depois que eu descobri, por exemplo, como é que é feito, né, o levantamento diário dos signos em um dos grandes jornais de circulação aqui no estado, que eu tinha uma amiga que trabalhava na redação dele, exatamente nesse setor. E o profissional, né, que trabalhava com isso daí, ele já tinha tipo um armário, né, com um catálogo. Aí você tinha ali as fichas, né, já prontas, né, para os signos, 12 signos e 365 fichas. Então o cara fazia o seguinte, o horóscopo de hoje. Ele puxava lá, aí pegava, fechava os olhos assim, peixes. Seu dia hoje está muito propenso para a tristeza. Procure então alimentar pensamentos positivos, ouvir bastante música para animar a sua alma, não sei o que, pá. Então é colocar o cara, eita, é mesmo, hoje eu tô assim, eu não sei o que, não sabe ele, que ali já tava tudo pronto, né, o cabo tirava. Tem um filme que mostra um pouco, né, sobre essa questão. É um filme nacional chamado A Cartomante, né, então mostra um pouco desse processo aí. Os zodíacos japoneses são diferentes dos que tem no Brasil. Porque a tradição lá é diferente dessa tradição oriental aqui, da região da Palestina e proximidades, né? Até porque a filosofia de vida lá no Japão, ela tem uma tradição muito mais budista, né, e shintoísta, confucionista também, do que, né, oriental no sentido, né, do Oriente Próximo aqui. Então, eles seguem, né, um calendário diferente, às vezes, né, um horóscopo diferente, né. Na China, por exemplo, o calendário, né, você tem os anos, né, os anos são associados, né, a alguns animais, né. Então, esse ano, por exemplo, a piada é pronta, né, mas é o ano do boi, né, é o ano do gado. Então, nenhuma relação, viu, gente, com o momento político do Brasil, mas, mas já fazendo também relação, né? Então, na China, por exemplo, né, os adeptos de um determinado candidato estariam se sentindo em casa, né? Que é o ano do boi. Então, vamos continuar. Nesse sentido aqui, né? Vejam, a previsão de eclipse. Por quê? O sacerdote, ele dominava a astronomia e a astrologia. Então, ele conseguia, por meio de cálculos, prever quando é que ia ocorrer um eclipse ou uma cheia, certo? Então, isso dava a ele poder, porque ele podia dizer, olha, tal dia a gente vai ter que fazer um sacrifício aos deuses, porque os deuses vão mandar, a partir do nosso sacrifício é que eles vão mandar a cheia, né, para irrigar as terras. Então, aí tal dia começava a acontecer, né? O pessoal acreditava, mas aquilo era tudo cálculo, né? Então, veja, multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica, divisão da circunferência em 360 graus, divisão do ano em 12 meses, com a semana de 7 dias e os dias de 12 horas, né? No caso aí era dividido igualitariamente, né? 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que tem dias que tem maior duração do que a noite, né? Devido à questão, né, do solstício, né, do equinócio. Então tem dias, né,
quando a gente está no período do equinócio, né, então os dias têm a mesma duração da noite. Quando a gente está nos períodos de solstício é diferente, né? A depender do solstício, né, a gente tem o dia mais longo que a noite e, no outro caso, a noite mais longa, né, que o dia. Ok? Vejam, no caso do Egito, né, o Egito, como ele ficava meio que isolado aqui, geograficamente falando, que veja, o Egito era cercado ao norte pelo mar Mediterrâneo, ao sul pelo deserto da Núbia, a leste pelo Mar Vermelho e a oeste pelo deserto do Saara. Então, para você invadir o Egito, ou você invadia tendo que atravessar o mar, ou cruzando um deserto. Então, esse pessoal, o reino do Egito durou muito mais tempo porque eles sofreram poucas invasões, né? Eles eram isolados geograficamente, e isso levou a um isolamento, né, cultural. De forma que quando chegaram, por exemplo, os Hicsos, que é um povo, né, que utilizava o cavalo, né, como arma de guerra, os soldados egípcios, né, que foram combater usavam ainda lança e escudo, né, feitos de madeira. Então, foi atropelo. Alguém já viu aqui a cena de um baile funk ou de um show, né, de hardcore, né, ou de death metal, né? Quando a turma faz aquela rodinha e começa, né, a distribuir soco, pontapé, e alguém, por acaso, entra na roda, né? Tá passando e do nada o cara cai ali dentro. Coitado, é pau. Então, é o que aconteceu mais ou menos, né? Quando os Hicsos, né, chegaram no Egito, né, que invadiram, o exército, né, do Egito era muito fraco, né? Porque eles se mantiveram isolados durante muito tempo, né? Culturalmente falando. E o resultado disso é que as estruturas, né, sociais, né, e culturais, elas pouco se transformaram, né, no Egito durante um bom tempo, né? Então, vejam, a origem, né, se formou, né, primeiramente os genos, né, ou gens, né? O gênero era uma unidade familiar, certo? Primitiva. A união dos gêneros, né, formou os nomos, né, cujo líder era um nomarca, né? Status mais ou menos de rei, só que não ainda como um rei, certo? Era mais tipo um ancião, mas maior importância. A união dos nomos, né, formou dois reinos, o reino do Alto e do Baixo Egito. Na realidade, ó, o reino do Alto Egito, certo? É essa região daqui, ó. Não sei se dá para ver o mouse movendo aí, mas é toda essa região do Vale do Rio Nilo, né? E o Baixo Egito é essa região aqui do Delta, né? Que está aqui no mapa, no topo. Por que alto e baixo? Estava associado com a geografia. O terreno aqui do Baixo Egito, ele era mais baixo, né, geograficamente falando, e esse território aqui do Vale era mais alto, daí Alto e Baixo Egito. Ok? Então, com a unificação, né, dos dois reinos, né, o faraó Menés, né, ele conquista o reino vizinho, unifica os dois reinos, se tornando assim o primeiro faraó. Inclusive, né, é um rei que considera-se mitológico, né, não necessariamente ele tem existido, é tipo uma lenda, né, um mito fundador. Aí a gente tem a divisão, né, em três fases, né, o Antigo Império, com destaque, né, para grandes pirâmides, né, construção de grandes pirâmides e obras de irrigação, ok? E os centros principais sendo Tines e Mênfis. O Médio Império, né, quando os tebanos passam a dominar a região, aí a gente vai ter uma briga aqui entre os faraós e os nomarcas, né, com a vitória do primeiro, né, sobre os segundos. É nesse período aqui, Sueli, que a gente vai ter a entrada dos hebreus, né, no Egito, né, por meio de José, e o final desse período aqui é marcado pela invasão dos Hicsos, né, que era um povo, né, advindo, né, do Oriente, que utilizava cavalos, né, como arma de guerra, e utilizava armas de metal. Aí, coitado dos egípcios, né? E o Novo Império, né, onde Tebas continua sendo, né, o centro, mas aí eles vão se caracterizar pela xenofobia. Aí é nesse período aqui, por exemplo,
que os hebreus eles se tornam escravos. Aqui, ó, a escravização dos hebreus, né? Pela aversão aos estrangeiros, transformava todos os estrangeiros em escravos, ok? Então, é nesse período aqui do Novo Império que vai ocorrer o relato do Êxodo, que está descrito lá na Bíblia, né? Principalmente a partir da história de Moisés, né? Então, Deus levanta lá Moisés, né? E ele conduz o povo hebreu para a saída, né, do Egito. É um período onde os egípcios, né, eles vão estabelecer grandes conquistas territoriais, conquistando, por exemplo, a região da Fenícia, a região da Síria e a própria Palestina. Ocorre uma tentativa monoteísta, né, por quê? A religião egípcia era politeísta, mas o faraó Amenófis IV, né, chamado, né, de Atom, o faraó Atom, na realidade Akenaton, certo? Então, ele resolve, né, fazer o seguinte: não, a gente vai deixar de crer numa cúria de Deus, vai passar a crer em um único Deus, que seria o Atom. E ele passa a se chamar de Akenaton, ou seja, o representante de Atom. Em outras palavras, o rei ele está tentando trazer para si a questão da divindade, transformando-se ele no único e suficiente Deus que existia ali naquela região, ok? Parece a ideia dos gregos, né? De semideuses e tal. É mais ou menos uma tentativa dessa aí, né? Eu agora, o tampa de crush aqui, o fodão sou eu, então o Deus aqui sou eu. Não tem mais o Deus crocodilo, a coruja, a serpente, nada disso não. Deus agora sou eu. Então, não deu muito certo, né? Ele boicotaram esse negócio aqui e retornaram à prática, né, politeísta, ok? Aí, veja, depois dessa tentativa frustrada, né, de Akenaton, aí inicia um processo, né, de decadência cultural e militar, onde os egípcios eles vão ser conquistados por vários povos, né, em sequência, né? Vem os persas, invadem, depois os macedônios, romanos, árabes, turcos, ingleses, e só voltaram a ser independentes já no século XX, né, de nossa época. Então, vejam os povos, né, que dominaram aqui no Egito. Da mesma forma que a Mesopotâmia, a economia era agrícola, né, de servidão coletiva, mas era uma sociedade aqui, ó, estamental, dividida, né, segundo a pirâmide social aí, ó, no topo, né, em minoria, o faraó e a família, seguidos, né, sacerdotes, altos funcionários, nobreza. Entre esses altos funcionários estavam os escribas, ok? E os camponeses, né, chamados de felais, e os escravos, ok? Religião politeísta, antropozoomórfica. Deixa eu explicar que diabo é isso aí. Vejam só. Antropos, homem. Zoo, animal. Morfos, forma. Deuses, com forma. Humana, com aquela cabecinha de animal. Então, quando você vê, por exemplo, o Osíris, era o deus, né? O corpo de homem, cabeça de falcão. Sete, corpo de homem, cabeça de serpente. Anubis, o deus da morte, ou dos mortos, né? Corpo humano e cabeça de chacal. Mas a religião egípcia, ela passou pelas três fases, né? A zoomórfica, onde eles adoravam animais, né? Como o hipopótamo, o crocodilo, né? A coruja, o falcão, o gato, né? Principalmente o gato, né? O gato era considerado uma divindade doméstica, inclusive. A fase antropomórfica, que é aquela fase de tentativa, né, de reforma monoteísta do Akenaton, e a fusão dos dois, que é essa fase antropozoomórfica, ok? Aí vejam, culta diversos animais, né, vaca, touro, gato, e o principal deus, né, Amon-Ra, que era o sol, né? Diferente dos mesopotâmicos, eles acreditavam na vida após a morte, por isso eles realizavam o ritual de mumificação. Os egípcios, eles tinham uma grande quantidade,
de ervas, né, medicinais catalogadas. Inclusive, acredita-se que eles faziam uso da maconha, por exemplo, né? Só que não, a maconha não era chamada de maconha, né? Era chamada de cânhamo. Tinham ervas consideradas alucinógenas, né? E anestésicas, né? Dentre elas, a própria maconha dava uma certa anestesia para o camarada, né? A título de curiosidade, a rainha Vitória, né, da Inglaterra, ela dava um tapinha, né, no cânhamo quando ela estava com cólicas menstruais. Então, para acalmar as cólicas menstruais, ela fumava um cigarrinho do capeta, né? Certo? Assim, nesse sentido, né? E realmente a cannabis ela tem alguns poderes medicinais, dentre eles, né, está a rainha dava um tapinha, Daniela. Ela muito doido. Poder ficar na lombra lá, curtir, né? E a dor da cólica, né, que fosse pro raio que o parto, que ela ficava ali na maresia, certo? A lá Bob Marley, certo? Mas ela dava um tapinha. Assim, inclusive, quem menciona isso também em um dos shows é o Bruce Dickinson, né, o vocalista do Iron Maiden. Ele em um dos shows, eu não me recordo o nome do show agora, mas ele conta também essa curiosidade da rainha Vitória, né, da Inglaterra, uma das principais rainhas, viu? Tanto que existe um período na história da Inglaterra que é chamado de Era Vitoriana, devido, né, à questão dos avanços, né, que ocorreram no período da Rainha Vitória. Certo? Então, Professor, pode falar. rapidamente, só uma observação bem rápida. Eu vi uma entrevista com o Pedro Bial, com uma pessoa que estava responsável assim, sobre isso, que estava para ser regularizada essa parte aí como remédio para as pessoas que precisavam, a respeito desse Canabidinol. Canabidinol, para justamente estavam tentando aí ver se legalizavam isso como remédio, né? Para poder ser liberado. Tem altas finalidades medicinais. A cannabis ela tem duas substâncias que podem ser utilizadas medicinalmente. Você extrai o canabidinol e o THC, certo? São duas substâncias diferentes. Uma delas atua como uma grande supressora, né, de dor, e outra atua como uma grande supressora também cerebral, mas em outra parte que ajuda, por exemplo, a combater tremedeira de quem tem mal de Parkinson, por exemplo. Isso, eles aliviam essa parte aí. O cara bota uma gotinha, né, do óleo, né, na boca, né, e ingere aquilo ali, daqui a pouco ele para e fica aí bem de boa. Isso, ok? somente então, isso. Obrigada, viu? Nada. Então, vejam só, os egípcios, eles se destacaram, né, nesse sentido, na questão da medicina, né? Há quem diga que eles faziam até cirurgias, certo? Eles desenvolveram cerveja, certo? Então, hoje, você pode consumir, por exemplo, quem viaja para o Egito, pode degustar da cerveja egípcia produzida como os egípcios antigos produziam, em iguaria, ok? No caso dos fenícios, os fenícios, né, eles são habitantes do atual Líbano, politicamente eram descentralizados, né, ou seja, vocês tinham as cidades principais, né, dentre elas, né, o esquema de cidades-estados, né, dentre elas se destacam, né, o Garit, Bíblio, Sidom e Tiro, ok? E como o território da Fenícia, né, ele não favorecia a agricultura, eles vão se dedicar ao comércio marítimo e à questão da pirataria. Então, por exemplo, tem uma colônia que foi fundação dos fenícios, que durante um tempo ela vai entrar em guerra com os romanos, que é Cartago, né? A região da Tunísia atual, certo? Então, Cartago
Cartago está mais ou menos nessa região aqui, ó, do mapa. Norte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa. Essa região aqui, ó. Estão vendo o mouse aí? Cartago aqui, ó. Então, Cartago aqui, ó, no extremo nordeste aqui da África, e eles vão disputar, por exemplo, o território da Sicília, né, que é essa ilhazinha aqui que a Itália está chutando, com os romanos. Isso vai levar a uma guerra entre cartagineses e romanos, que são as chamadas guerras púnicas. Púnicas por quê? Porque os cartagineses eram chamados pelos romanos de Puni, daí guerras púnicas, ok? Então, fundaram a região de Cartago, por exemplo, na Tunísia, as regiões de Cádiz e Málaga, na Espanha, a cidade de Palermo, na Itália, é uma fundação fenícia, e os fenícios vão ser os responsáveis pela criação do alfabeto consonantal, sem as vogais, certo? Por quê? Como eles se dedicavam ao comércio, eles precisavam se comunicar com outros povos para as relações comerciais. Então, criam um alfabeto para ser utilizado nas relações comerciais. Nesse sentido, um alfabeto consonantal, 22 consoantes, que mais na frente, os gregos eles vão acrescentar as vogais, e a fusão desse alfabeto fenício com as vogais gregas vai servir de base para o desenvolvimento do alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente utiliza, porque seguimos, né, uma colonização portuguesa, que é resultado de colonização latina, ok? Então, não tem muito a falar sobre eles, é mais... Opa! Olha, eu vou ter que sair para um negócio importante aqui agora. Meu nome está no chat. Sem problema, eu estou encerrando já, mas sem problema, eu vou postar depois a aula lá no Classroom, certo? Meu nome está no chat. Não, fique tranquilo, viu? Vejam, os persas, eles vão se estabelecer na região que corresponde ao atual Irã, certo? Então, na realidade, nós tínhamos dois povos, né, nesse território, os medos e os persas, que entraram em conflito com a vitória dos persas sobre os medos, né, estabelecendo domínio sobre a região. Eles vão se constituir desses reinos, né, desses 5 reinos, né, da antiguidade: Egito, Mesopotâmia, Fenícia, o reino da Palestina, né, os hebreus, e os persas eles vão se constituir no maior reino, maior império, né, da antiguidade oriental. Alguns desses reis, né, persas muito famosos, né, e também descritos lá na Bíblia, como, por exemplo, Ciro, né? Ciro é apontado lá no livro de Daniel, o Dario também é apontado na Bíblia, né? O Cambises, ok? Então, Ciro e Cambises, né, eles promoveram grandes conquistas territoriais, e o auge do reinado, né, do reino dos persas, ele vai chegar com Dario I. Dario I, ele vai dividir o reino, né, em grandes províncias, que a gente poderia chamar essas províncias, né, de forma parecida com o que hoje a gente tem como os estados, né, aqui no Brasil. E ele vai criar, ele vai fazer, para facilitar a unificação, ele cria o dárico, né, que é uma moeda que vai ser utilizada em todo o império e vai ser utilizada também como moeda de troca nas relações comerciais com outros reinos. Outra coisa, é no reinado de Dario que a gente vai ter a construção, né, do que seria um antecessor do que hoje a gente conhece como rodovias, que são as estradas, certo? E ele vai criar também um sistema de correios. Então, o correio, né, persa, ele, devido à grande construção de estradas, né, que vai haver nessa região, o sistema de comunicação ele era tão desenvolvido que os batedores, né, cavaleiros, né, batedores, mensageiros, né, persas, eles conseguiam bater a cavalo, mandar uma mensagem de um extremo, né, do império ao outro, em um período máximo de 12 dias, certo? Até mais eficiente do que determinadas encomendas que a gente pede lá da China, né, pelo AliExpress. Então,
eles faziam isso daí. Então, o sistema de correios, né, o sistema de estradas, né, divisão em províncias, e com os chestes, né, com os chestes, a gente vai ter a decadência durante esse período aqui das guerras médicas. Quem assistiu aqui o filme 300? Conta a história lá do rei Leônidas, né, de Esparta. Pronto. As guerras médicas, elas serão travadas entre os gregos e os persas, que eram conhecidos pelos gregos como médios, por conta dessa questão aqui inicial, certo? De formação. Então, o rei Xerxes, ele entra em conflito com os espartanos e ele só conseguiu vencer os espartanos porque teve um traíra lá que entregou uma outra rota, né? Secreta. Aí os caras fecharam, né? O exército persa muito mais numeroso, porém, se a gente pode falar em guerreiros, né? Assim, extremamente preparados e poderosos no combate corpo a corpo, a gente pode citar os hoplitas, né, espartanos, soldado de elite, né, dos espartanos, que só pode ser comparado em termos de preparo para o combate com os samurais japoneses. Então, daí você tira, né, o preparo desses camaradas. Então, aí teve um cabueta lá que entregou uma rota, certo? E nesse sentido, eles fizeram o sanduíche lá e, em maioria, eles mataram, né, todos os soldados, né, espartanos, inclusive o rei Leônidas. O rei Leônidas, ele foi morto, foi esquartejado, e os soldados persas ficaram com tanto medo do rei Leônidas que, quando a turma passava, né, a cabeça dele numa lança assim, entre os soldados, a turma recuava de medo. Então, nesse sentido, o que a gente tem é isso, certo? Estou dando aula. Então, o que é que a gente tem? A gente observa aqui que essas são as contribuições aqui dos persas. Aqui, ó, o mapa, né, toda essa região aqui é a região do Império Persa, né? Divisão em satrápias, né? Que é uma coisa importante, né? Os persas, eles conquistavam um território, mas eles não impunham os seus costumes sobre aquele pessoal. Eles deixavam o pessoal manter a sua tradição desde que eles pagassem os tributos corretamente e servissem no exército, né, quando fossem requisitados, né? Usavam um sistema de servidão coletiva, mas não tão assim influente, né? Não tão assim avançado como foi no Egito e na Mesopotâmia. E uma coisa que a gente vai ter aqui é que eles vão introduzir uma outra forma, né, de religião, a religião dualista, ok? Criando aqui a dualidade entre uma divindade do bem, Hormuz Mazda, que combatia, né, o deus do mal, o Arimã, ok? Daí também essa religião ser chamada de Mazdeísmo, por conta da divindade Hormuz Mazda, ou de zoroastrismo por conta, né, do seu fundador, que foi o Zoroastro, ok? Por fim, os hebreus, que vão fundar o território de Israel, lá na região da Palestina, não chegam, né, a fundar um grande reino como os demais, mas, assim, o que a gente sabe é que inicialmente era um grupo, né, de pastores e agricultores que atravessaram ali o Rio Jordão e fundaram ali uma comunidade, né? Principal fonte de estudo sobre os hebreus é a Bíblia. A história dos hebreus é dividida em 3 fases, né? A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase da monarquia. Aí tem uma coisa aqui para a gente finalizar, que tem que ficar claro para vocês. A fase dos patriarcas, a gente pode dizer que é um período onde o governo
na Palestina era uma teocracia, ou seja, os patriarcas, né, Adão, certo? Aí depois você tem Abraão, Isaac, Jacó, José e o Moisés. Há quem coloque chegando até Josué, certo? Como patriarcas. Eles governavam da seguinte forma: Deus falava, eles comunicavam para o povo e o povo obedecia, ok? Então, daí a gente tinha os patriarcas, mas quem governava na realidade era Deus, né? Passava as ordens lá e os patriarcas passavam para o povo e o povo obedecia, ok? O período seguinte, que é o período dos juízes, ok? Você não tem mais os patriarcas, aí os juízes seria um período de anarquia. Se alguém tiver a curiosidade de pegar o livro de Juízes na Bíblia, vai ver que tem uma expressão lá que se repete. Não existia rei em Israel e cada um fazia conforme lhe cabia. Ou seja, cada um se autogovernava. Se você não tem um rei, nenhum Deus ditando as normas, e cada um se autogoverna, você vive um período de anarquia, porque todo mundo se autogoverna, todo mundo faz aquilo que acha que é reto. Aí tem uma outra expressão que vai se repetir. O povo fez o que era mal, Deus permitia, né, a invasão de um povo inimigo. Dentre esses povos, o povo principal, né, que afligia os hebreus nesse período eram os filisteus. Aí o povo, né, com a invasão, né, dos inimigos, ele orava a Deus, aí Deus levantava um juiz, que era um líder militar, que iria conduzir, né, o povo para guerrear contra os inimigos, dentre os quais o principal inimigo nesse período eram os filisteus, né? Aí a gente tem, né, Gideão, a história de Sansão, né? Sansão comeu corda lá de Dalila, se lascou, certo? E o próprio Samuel, né, que era ao mesmo tempo um líder, certo? Um juiz, mas foi também um sacerdote, né, um profeta. E, por fim, o período da monarquia, é que no final do período dos juízes, os hebreus eles começaram a pedir a Deus que levantasse um rei. Então, aí é o período onde esses povos eles vão ser unificados, né? As 12 tribos que existiam, as 12 tribos de Israel. Na realidade, as 12 tribos seriam o quê? Os filhos, né, de Jacó, né? Na verdade, Jacó, né, que vai se tornar Israel. Então, os 12 filhos dele, eles se tornam, né, cada um reino ali na região. Então, a gente tem um período dos reis aqui, a unidade, né, política das 12 tribos, sobre a chefia, né, de um rei. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente tem o período da monarquia unida e da monarquia com o reino unido, né, e o reino dividido. Então, nesse período, né, do reino unido, a gente tem os 3 reis, né? Saul, depois de Saul, Davi, depois de Davi, o seu filho, né, Salomão, né? Aí Davi tem aquela história, né, dele enfrentando Golias, tudo aquilo lá, né? Golias era um gigante que, se a gente fosse transformar as medidas, né, que são descritas de Golias na Bíblia para a unidade métrica nossa hoje, ele seria um cara de mais ou menos entre 2,99 metros e 3,5 metros de altura, certo? 1,5 metros de largura. O cara era grande e grosso, né? E Davi vence Golias, né? Se torna rei, depois dele, Salomão. Com a morte de Salomão, o reino ele vai ser dividido, né, em um cisma, né, que acontece em 926 a.C., onde as 10 tribos do norte elas vão ficar, vão formar o reino de Israel, né, sobre o reinado de um de seus filhos, Jeroboão, e as 2 tribos do sul formam o reino de Judá, que fica, né, sob o reinado do seu segundo filho, Roboão, né. O fato é que esse cisma ele enfraqueceu o reino, né, que unido, né, era mais forte, e levou
a conquista, né, por vários povos. Dentre eles, primeiramente, os assírios, né, conquistou o reino de Israel, e os babilônios, que conquistaram o reino de Judá. Aí é onde a gente tem aí o cativeiro babilônico, né, que vai ser o período lá, mais ou menos, do profeta Daniel, e em 539, né, eles são libertados por Ciro. Isso aqui é descrito, né, no livro de Daniel também, ok? Tem fim o cativeiro da Babilônia, mas em 70 depois de Cristo, né, eles são expulsos da Palestina pelos romanos e só voltam a se unificar enquanto reino em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, por decreto da ONU, né, que cria o Estado de Israel. Por fim, a maior contribuição, né, dos hebreus para a história da humanidade foi o monoteísmo religioso, né, que é a base das três maiores religiões, né, monoteístas da atualidade, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas essas três religiões, elas têm uma base no monoteísmo hebraico. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Não. Não? Tudo de Zero, boa? zero, professor, tudo de boa. Deu para entender direitinho? Tudinho. Ô, professor, você vai fazer Pronto. alguma ficha referente a essas músicas que a gente já viu? Tipo uma ficha com questão? Não entendi. Repete, por favor. Você vai fazer alguma ficha com as questões dos assuntos que a gente já viu? Eu acho que a gente vai montar isso quando finalizar a parte de antiguidade. Ah, entendi, Ok? professor. Beleza. Então, a gente já viu que introdução à história, né? A teoria da história, pré-história, antiguidade oriental, a gente fechou hoje. Aí Kelly vai falar com vocês sobre Grécia. Talvez na terça, né, eu trabalhe Roma. Na terça não, na quarta que vem, perdão. Trabalhe Roma. Aí quando finalizar, aí a gente monta uma ficha e na aula seguinte, a aula de Roma, a gente trabalha aquela aulinha de resolução de questões. Certo? Tá certo. Certo, É professor. bom assim, porque assim a gente fixa, né? A gente